Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, meus queridos alunos do primeiro ano. Vamos para o tema da nossa aula de hoje, da semana passada, dia 4 de março, com o tema racismo científico, tá? Tem aqui habilidade e objeto de conhecimento nosso é discursos racistas, etnocentristas e evolucionistas e sua contraparte nas sociedades contemporâneas, a eugenia, o arianismo, o colonialismo, o relativismo cultural e o multiculturalismo. Vamos lá? Bom, ponto de partida nossa é a diferença entre o indivíduo e a sociedade, tá bom? Aqui no slide a gente está vendo aqui que todo indivíduo, possui uma história e vive em sociedade. A gente já viu isso na aula passada, falando sobre a socialização e tudo mais, e todo mundo vive em um grupo social, uma sociedade, tá? Ele aprende a conviver em grupo, o indivíduo, a partir do processo de socialização, que é a primária e a secundária, nós já falamos, Os pensamentos da sua cultura são ensinados como se fossem naturais, entretanto são construções sociais. Então, nada é normal e natural na sociedade, inclusive a própria sociedade, é uma invenção, tá bom? Nós já vimos isso também, E o exemplo disso, é o próprio racismo, não é natural, é uma construção social, A gente falou isso na aula passada também sobre socialização e poder, um conceito de poder para Michel Foucault, o biopoder. O biopoder um exemplo disso é o próprio racismo, tá? E a sociedade? As relações sociais são a base da vida na sociedade, As interações sociais é que faz existir a própria sociedade, com as instituições, família, escola, amigos, trabalho, universidade, igreja, o exército, forças armadas, também vimos isso na aula passada, Toda sociedade possui uma cultura, as formas de pensar e de agir de um povo, E é de acordo com as construções históricas sociais, Então nós todos temos uma cultura, possuímos uma cultura própria, De acordo com o local geográfico que nós estamos inseridos, por exemplo, Brasil, cultura brasileira, Europa, cultura europeia, África, cultura africana, Ásia, cultura asiática, assim tudo mais. Assim, a gente vai vendo aí de acordo com os locais, Então é necessário conhecer a história de um povo, que ajuda bastante a gente entender a cultura daquele povo também, tá bom? E o comportamento desses indivíduos, E é necessário conhecer os impactos do passado no presente. A história sempre foi importante, E sempre vai ser, porque não tem como a gente querer saber das coisas do futuro ou o que está acontecendo no presente se não tem raízes lá no passado. Então temos que conhecer a nossa história, E olha essa imagem, o indivíduo nas relações com a comunidade e a sociedade. Bora lá. Leitura dessa imagem. Então, essa imagem aqui é uma tela do pintor Jean-Baptiste Depré, O Jantar, do século XIX, 1835, tá? Aqui no Brasil, Então, existe alguma ideia, olhe bem para essa imagem e responda, Existe alguma ideia de superioridade presente nessa cena? Se sim, de onde vem a ideia de hierarquia entre as raças? Vocês sabem me dizer? Se souber, coloca aí no chat, online agora que a gente vai participando das aulas. E quem estiver aqui presente também, pode responder. Enquanto isso, já passo para o próximo slide. Outra questão também para vocês pensarem e colocar no chat também, tá? Para refletir. Quais eram as justificativas para a colonização, Nós fomos colonizados pelos portugueses, até esse mapa antigo, Mapa da época das navegações marítimas aí, assim que era esse mapa, O mapa plano do globo aí, Não é a teoria da Terra plana não, mas é como era visto o mapa antigamente. Aos terraplanistas aí eu não concordo com isso, tá? A história já prova isso pra gente. Bom, vamos continuar aqui. Então, quais as justificativas para a colonização, Seja aqui no Brasil ou qualquer parte do mundo, Na África também. Então, o termo colonialismo, refere-se ao domínio político, econômico e administrativo, e cultural de um povo sobre o outro, Existem várias formas de colonização, e onde o colonizador, o colono, ele explora ao máximo o colonizado, o povo colonizado, E às vezes até dizimado esse povo, eliminado, Os escravos aqui no Brasil é um exemplo, No caso do Brasil, o impacto da colonização nos ajuda a entender como os povos indígenas e as etnias africanas foram inferiorizadas, como aqui na imagem, O navio negreiro, aqui a senzala também, E tronco aqui, e os índios e
as navegações aqui, nas grandes navegações marítimas e a descoberta do Brasil aí, né? Então, conhecer esses discursos racistas do passado, né, do século XIX, né, ajuda a compreender o presente e os seus desdobramentos na forma de preconceitos. Porque temos certos preconceitos, né, no tempo de hoje, pleno século XXI. Tem raízes lá na história que a gente está contando aqui, né? Essa lógica aí desse discurso racista, tá bom? Bom, e aí é lógico, não tem como a gente não falar dessa escravidão e abolição da escravatura, né? O Brasil foi o país que mais importou escravos, né, do continente africano, né? Entre o século XVI e o século XIX foram trazidos mais de 4 milhões de pessoas escravizadas da África. Olha, gente, 4 milhões. É muita gente, né? Isso é equivalente a mais de 1/3, né, de todo o comércio negreiro. Então, o país que mais trouxe mão de obra escrava da África foi nosso país aqui, o Brasil, né? Então, o Brasil foi o último país da América que aboliu a escravidão. A abolição da escravatura, que ano que foi mesmo? Quem lembra? Escutei, lembrei? Não, falou? 1888. Isso. 1888, tá aqui nessa imagem aqui, né? A Lei Áurea aí de 3.353, né? A abolição foi resultado da resistência da população negra ao longo dos séculos, né? Os quilombos e fugiam, os negros escravos, né? E fugiam dos quilombos lá. Um grande exemplo disso é o Zumbi dos Palmares, né? O primeiro mestre da capoeira aqui no Brasil. Não houve inserção social, oportunidade de empregos, direito à educação, entre outros, as pessoas negras para as pessoas negras após a abolição. Ou seja, não houve direito à educação, os negros foram largados literalmente. Vocês estão livres, mas tá aí, o que você vai fazer daí a partir daí? Se vira nos 30, né? Não tinha educação, não tinha emprego, não tinha para onde ir. Alguns negros até voltavam para a senzala de novo, porque não sabia o que fazer com a liberdade que ele ganhou, né? Que coisa. Pós-abolição, né? No século XIX, surgiram teorias racistas e políticas de branqueamentos também da população nesta época. Nós vamos ver o conceito de raça, né? Essa imagem aqui, ó, no século XIX, na França, né? Que eles olhavam o perfil das pessoas, né? O perfil de lado, de quem tinha um nariz um pouco maior era considerado aí negro, aí, raça negra aí, nesse ponto. Já começa a questão do racismo, né? A palavra raça tem origem no latim ratio, que significa categoria, espécie, né? Foi no século XVII, 1684, que o francês François Bernier emprega pela primeira vez o termo raça para classificar a diversidade humana em grupos fisicamente contrastados, raças humanas. Olha lá. O regime colonialista teve como respaldo os interesses comerciais e os discursos civilizatórios. Então, no século XIX, que esses discursos, né, chamado racismo científico, o racismo biológico, né, ganha força, né? A crença de uma pseudociência, né, que existe através de evidências empíricas, apoiam e justificam o racismo e a inferioridade e superioridade racional entre os grupos. Que coisa, né? Mediam os crânios dos negros naquela época, tiravam fotos assim de perfil e aí para dizer que eram as raças inferiores à raça branca. Nada a ver isso, né? Mas aconteceu, gente. O contexto, né, das teorias racistas. A eugenia, né? Essa aqui é a teoria do Galton, a gente vai falar aqui daqui a pouco. O regime colonialista teve como respaldo os interesses comerciais e os discursos civilizatórios, então foi no século XIX que os discursos aí ganharam força, né? E cresceram cada vez mais, né? Olha aqui, aí é baseado na evolução social, né, da teoria do Charles Darwin, né? Isso foi ganhando mais forças ainda a partir do século XIX em diante. O discurso racista. Esse cara aqui é o Arthur Gobineau, né? Ele esteve no Brasil em 1873, né? E ele vai dizer essa seguinte frase aqui: a grande maioria da população brasileira é mestiça e resulta de mesclagens contraídas entre os índios, os negros e um pequeno número de portugueses. Todos os países da América, seja no norte ou no sul, hoje mostram incontestavelmente que os mulatos de distintas matizes não se reproduzem além de um número limitado de gerações. A esterilidade nem sempre existe nos casamentos, mas os produtos da raça gradualmente chegam a ser tão malsons e inviáveis que desaparecem antes de darem à luz, ou então deixam rebentos que não sobrevivem. Então, é o relato desse cara, desse
pensador aqui sobre a questão aí racista aqui no Brasil, né? O discurso racista, então começa primeiro por o Herbert Spencer, fala sobre um cara que segue a linha do Charles Darwin, né? Herbert Spencer fala do darwinismo social, a evolução das espécies na sociedade. Depois tem o Francis Galton, né? Que vai falar sobre a eugenia, aquela imagem da árvore ali que a gente vai falando, né? Que é a questão do melhoramento das raças, que também tem origem aí do darwinismo social. Depois o Arthur Gobineau, que a gente viu agora há pouco, né? Fala sobre o arianismo, sobre os arianos, os brancos, né? César Lombroso vai falar sobre a criminologia, né? Um pensador também italiano aí nessa linha aí. Nina Rodrigues, mestiçagem, vai falar aqui no Brasil, né? A miscigenação de raças, que no caso aí torna as raças inferiores, negras, índios e outras, né? João Batista Lacerda fala sobre o embranquecimento das raças, tá? Florestan Fernandes, um sociólogo brasileiro, também vai falar isso também, mais para frente no livro dele, né? Eugenia no Brasil, Renato Kell, e em 1889 e 1874, tá? E aqui vocês podem rever essa aula clicando nesse QR Code aqui, tá? Esse QR Code você pode ir direto para a aula de história que fala sobre isso também, né? Imperialismo, o discurso racista no Brasil, ok? Fazendo aí uma articulação com a disciplina de história. Então veja aqui, ó. A gente tem algumas razões, né? Motivos para a gente ir contra o racismo, né? Olha só aqui algumas delas, né? Algumas perguntas, né? Qual é a proporção de pessoas negras e brancas em sua rua? Já parou para pensar? Será que tem mais brancos ou negros? E como fica essa proporção no caso da sua escola? E aí? E olha que a nossa escola tem mais ou menos uma faixa de 450 a 500 alunos, hein? Você conhece muitos médicos e advogados negros? Eu conheci só o meu cunhado, é um advogado negro, e também o Joaquim Barbosa também, que foi ministro do STF. Você já viu algum diretor de empresa negro ou negra? Como você reage a piadas racistas? Tem tudo isso, né? E o antirracismo vem o que? Nessa contracorrente lutando contra isso tudo, né? Informe sobre o racismo e questione discursos racistas. Enxergue a negritude, responsabilize contra o racismo, estude, consuma, reconheça e valorize a cultura negra e transforme seu ambiente de trabalho. E olha essa imagem para finalizar nossa aula, né? Balas perdidas só encontram corpos pretos. Infelizmente, é uma realidade, é um dado estatístico.